Sejam muito bem-vindas ao nosso devocional Plenitude Lioness 1. Nós somos as semeadoras Plenitude, eu, Renata André, juntamente com a Sabrina. Deixa eu mostrar aqui, Sabrina, para vocês. Sabrina. Sabrina, como pronuncia o seu sobrenome? É Taylor, eu falo certo? Ixi, você quer o que é o certo ou você quer o que é comum? O que você fala? Como que você fala? Ah, eu aportuguesei, na verdade, enfim, a vida portuguesou, né? Então todo mundo fala teio. Mas se fosse falar certo mesmo, que é uma origem alemã, seria Teil, Tá. porque o som do EI junto, né? Na Alemanha fica AI e não EI. Então Uau. seria Teil. Mas aqui no Brasil, gente, ninguém vai conseguir falar isso. Então eu cresci escutando teio, então é teio, gente. Bom, juntamente com a Carla Campos, que hoje não está aqui conosco, e a nossa idealizadora desse projeto, nossa Janaína Oliveira. Nós estamos nessa jornada, né? É uma jornada de 40 dias e hoje é o 18º dia. Vamos retomar o que a gente viveu até agora. Do dia 1 ao dia 4, trabalhamos a consciência, né, meninas? A consciência de filha amada do rei, herdeiras de Deus, né, de Cristo. Do dia 5 ao dia 8, trabalhamos o módulo identidade. Do dia 9 ao dia 12, obediência. E a gente hoje está finalizando o módulo orgulho, que foi do dia 13 ao dia 18. Todos os nossos estudos eles ficam gravados no YouTube. Se você perdeu algum dia, não deixe de ir lá receber a sua bênção. A gente tem ensinado aqui, né, que nós temos de nos posicionar e pegar a bênção. Janaína sempre fala isso para a gente. E a gente quer saber, quem está hoje aqui pela primeira vez, levanta sua mão, fala aí no chat, a gente quer te dar as boas-vindas. Jana vai passar aqui um slide para vocês. Ela prepara com muito carinho a cada estudo, tem um material para você acompanhar. Seria muito interessante você ter o seu livro do Devocional Plenitude, inclusive tem no nosso grupo do WhatsApp. Se você, por acaso, não está no grupo do WhatsApp, vem para cá, vem fazer parte desse ecossistema. E agora, se você já comprou ou ainda não adquiriu, você tem como acompanhar, porque a Jana coloca aqui. Isso, olha, tudo aqui para você nesses PDFs aqui, ó. Jana é top. E aí, todo estudo tem um versículo-chave, a gente trabalha a temática, depois a gente traz um momento aí de aprendizados e de decisões, sempre jogando, né, trazendo, alavancando vocês para a ação, olha lá. E no final do PDF tem os nossos contatos, as 4 Lionesses. E você pode estar entrando em contato com a gente. Beleza? Qual o nosso objetivo, né? Acho que é sempre bom relembrar. Somos um grupo de mulheres que buscam uma experiência de troca, uma experiência de fé, troca, né? De oração, crescimento espiritual, milagres. Quem é que já tem testemunhado milagres ao longo dessa jornada? E de desenvolvimento pessoal, tem sido tão enriquecedor, né? A gente tem buscado aí transbordar na vida de vocês, mas nós estamos recebendo tanto, inclusive no nosso grupo, a gente tem trocado muito isso, né? De como a gente tem aprendido umas com as outras, o quanto é importante andar juntas com pessoas que estão buscando os mesmos objetivos. E nessa jornada aqui, deixa eu agora liberar aqui. Nessa jornada de transformação, falando sobre o orgulho, primeiro nós vimos, né, que uma das portas, né, quer dizer, a principal porta para a entrada da manifestação do orgulho nas nossas vidas é a porta da rejeição. Então, todos os gatilhos que nós vivemos na nossa infância, ao longo da vida, que tem a ver com a rejeição,
pode estar abrindo porta aí para o orgulho. Então, fundamental a gente trabalhar as nossas questões, né? E nós aqui nessa jornada do orgulho vimos da importância de eliminar o orgulho da nossa vida. E como que se elimina o orgulho? Primeiro, trazendo sempre a consciência, identificando, denunciando o orgulho nas nossas vidas e decidindo não mais vivê-los. Segundo, ao identificá-lo, sempre a gente vai trazer esse estado de arrependimento, obviamente, mas de perdão, a importância de liberar o perdão, né? E ontem a gente falou especificamente sobre a ofensa, como a ofensa ela traz estrago na vida das pessoas e como ela está ligada a vícios emocionais, a sentimentos tóxicos, que em sua grande maioria foi instaurado na nossa infância. Então, Camila ontem trouxe o exemplo, né, de que ela era muito criticada na infância dela, de que os pais não a validavam e como isso foi projetado para o relacionamento conjugal. E nós três aqui trouxemos vários outros exemplos de coisas que aconteceram na nossa infância e que a gente vinha replicando ao longo da fase adulta, até a gente ter contato, né, com todo esse conhecimento e essa busca de desenvolvimento pessoal. E eu trouxe ontem uma questão que é bom a gente estar reforçando aqui. Ao passo que a gente arranca essas raízes de ofensa, de mágoa, né, de todas essas manifestações do orgulho da nossa vida, é importante a gente entender que, quando a gente tira algo, nós precisamos preencher com outra coisa. E a nossa, sempre, né, nossa sugestão aqui e o nosso posicionamento é para que você se encha da graça de Deus, né, que você se encha de tudo que deriva do amor, né, o fruto do Espírito. Então, hoje nós vamos trabalhar com essa temática. E a Camila fala sempre isso. Quando você acha que você já venceu o orgulho, é sinal de que você, né, ainda tem o orgulho. Então, cuidado com isso, esteja vigilante, esteja alerta. E hoje a gente vai finalizar aqui esse bloco de orgulho com essa temática. Eu era cego e agora eu vejo. Então, traz para você, nesse momento, esse posicionamento. Antes eu andava cego, mas agora eu vejo, né? Deus é aquele Deus. Quantos relatos na Bíblia a gente vê de milagres, né? De Deus curando o cego, de abrindo a visão. Sua visão foi aberta. Eu declaro hoje na sua vida, céus abertos, sua visão aberta. Você vai passar a enxergar não só no mundo natural, mas você vai enxergar no mundo espiritual coisas sobre a sua vida. E toda vez que você enxergar algo que não provém de Deus, tenha compaixão com você mesmo e abrace essa imperfeição e simplesmente olhe para ela e fale: isso não me pertence. Cuidado com certos sentimentos tóxicos que você pode, em vez de afastar, acabar atraindo mais para a sua vida. Então, vamos nós. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Você não é mais a mesma. Você já está conosco aqui há 18 dias. Você não pode achar que você é a mesma pessoa de quando você entrou. Você já é uma mulher transformada. Então, fala aí onde você estiver agora. Eu sou uma mulher transformada. Eu sou uma mulher renovada. E a gente vai continuar aqui agora nesse estudo maravilhoso que vai transformar a nossa vida. A Bíblia conta, na passagem citada no início do capítulo, que um cego de nascença foi achado por Jesus. Não foi o cego que, ao saber que Jesus estava passando, clamou por seu milagre, como fizeram tantos outros enfermos. Quando medito sobre essa palavra, eu me recordo quantos anos andei cega. A Camila falando, né? Ela nem sequer via a presença de Jesus na vida dela. Estava tão cega sobre ela mesma, tão cega sobre suas enfermidades da alma, sobre seus pecados e desvios de caráter, que nem enxergava a necessidade de clamar por um milagre. Mas existe um detalhe importante na história dela que ela precisa que você saiba. Ela estava cega sobre quem ela vinha sendo dentro da igreja. Já tinha 20 anos que ela havia aceitado a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ela servia na igreja, no ministério de casais, era dizimista, ajudava no projeto social da igreja. Mesmo assim, ela era cega. Como cego de nascença não era capaz de enxergar
a ela mesma e muito menos as consequências dos seus erros na vida dela e na vida das pessoas que ela amava. Camila, e de onde veio essa cegueira? Talvez você pergunte. Do orgulho. O orgulho a fez viver uma vida de máscaras. Ela criou uma personagem como a da Mulher Maravilha, uma mulher perfeita aos olhos de quase todos. Uma mulher que fazia tudo, teoricamente, muito bem feito, para atrair palavras de validação e olhares de admiração. Porém, uma mulher que fazia as coisas certas pelo motivo errado, sublinha isso, fazer as coisas certas pelo motivo errado. E que também fazia algumas coisas erradas quando ninguém via. Por ter uma identidade distorcida sobre o seu valor, ela agia sempre com um único propósito de buscar a aprovação e assim se sentir amada e valorizada. Ela era cega sobre o seu valor. Acreditava que só seria amada e aceita se atendesse às expectativas do mundo, sublinha isso também. Que ela só se sentiria amada e aceita se atendesse às expectativas do mundo. E por ser cega em relação a quem de fato Deus a fez para ser, ela vestia a fantasia da perfeição, ou melhor, da falsa perfeição. E foi essa fantasia que aumentou a cegueira, pois para sustentar a imagem da mulher quase perfeita, passou a negar e até não enxergar os próprios erros. Da mesma maneira que um cego não vê, ela também não via. Não enxergava nada que pudesse manchar a imagem que ela levou a vida inteira construindo sobre ela mesma. O orgulho cegou o entendimento dela, impedindo-a durante muitos anos de reconhecer tudo que precisava de transformação e cura. Ela vivia como cego de nascença, que estava ao lado do mestre, mas não o enxergava. E assim, como foi com o cego de nascença, ela precisou que Jesus a visse e colocasse cuspe com terra sobre os seus olhos, para que eles pudessem ser abertos e pudessem enxergar ela pudesse enxergar quem ela vinha sendo e ser curada. Ela pôde olhar para quem ela vinha sendo e reconhecer tudo que precisava do toque do Pai para ser transformada. E a base dessa transformação foi a sua identidade, a transformação do seu valor pessoal. Não porque ela seja especial, porque ela não é. Ela é uma ela diz aqui que ela é uma pecadora, né? A gente vai botar aqui que ela é uma santa que peca. Em nome de Jesus, tenho essa liberdade. Mas pelo que o Pai, por intermédio de Cristo na cruz, diz sobre ela. A identidade de filha amada foi restaurada. Em João 9:7, veja que em João 9:7, que Jesus, depois de colocar a lama nos olhos do cego de nascença, lhe deu uma ordem, um comando para que ele fosse curado. Jesus mandou que, com lama nos olhos, ele caminhasse até o tanque de Siloé para lavar-se. E lavando-se, ele foi curado e pôde ver. E depois de ver, glorificou a Deus. E assim, Deus fez na minha vida, na vida dela também. Ela estava com lama nos olhos, ainda sem ver nada da verdade sobre ela. E Jesus usou uma mulher de Deus para dar uma ordem a ela, como ela já contou aqui, a ordem de humilhar-se. Para obedecer à ordem que Jesus lhe dera, o cego precisou se mover até o tanque. Para ela obedecer à ordem que ela havia recebido, ela também precisou se mover, precisou agir. Ela entrou em uma busca profunda por cura e libertação espiritual, por cura das suas emoções e por entender os prejuízos que o orgulho tinha produzido no caráter e na vida dela. E à medida que ela se movia nessa busca, à medida que ela se entregava aos processos de trazer a verdade sobre ela, ia sendo treinada a moer o orgulho que a cegava, via as escamas caindo dos seus olhos, ela via caírem as máscaras que ela usou ao longo da vida para se defender de novas dores e mostrar para as outras pessoas quem ela queria convencer de quem ela era. E o mais lindo é que, à medida que as escamas e máscaras iam saindo dela, ela ia aprendendo a enxergar uma nova Camila. Ela ia se conectando com uma nova mulher. Uma mulher muito mais vulnerável, muito mais de verdade. Uma mulher que erra, que chora, que se arrepende, que pede perdão,
que busca ajuda e, principalmente, que se conectou de verdade com Deus e o convidou para mudar tudo em sua vida. A cada dia que permanece na obediência dessa ordem que foi dada, ela se transforma mais e mais na mulher que acredita que Deus a fez para si. Sei que essa precisa ser a busca dela diária. Ela sabe que essa precisa ser a busca dela diária, mas ela pode garantir que vale a pena, pois o milagre que ela experimentou de ver de verdade, de conhecer a verdadeira Camila, valeu toda a dor do processo de cura. Veja na palavra que o cego de nascença era reconhecido como aquele homem que vivia mendigando. Enquanto nossos olhos não enxergarem quem de fato Deus nos fez para ser, nós viveremos como mendigos, mendigando aprovação, amor, atenção, cuidado, elogios, reconhecimento, entre muitas outras formas paliativas para suprir nossas fraturas emocionais, porque ainda não sabemos quem somos para Cristo e quem Ele nos fez para ser. O orgulho a cegou, a fez viver como uma mendiga da vida, mesmo sendo, aos olhos do mundo, uma mulher feliz e muito bem-sucedida em quase todas as áreas da vida. Só quando ela se moveu sob o comando do Humilha-te, os olhos dela começaram a se abrir e ela pôde ver tudo que existia de errado nela. Só assim ela teve a chance de se arrepender e começar a construir uma nova história com Jesus. E agora a gente vai dar uma pausa aqui antes de ir para o Trazendo Consciência. Eu gostaria de trazer algumas reflexões. Primeiro, a Camila narra com maestria aqui o processo dela, a maneira como Deus a curou e vem curando. E eu quero dizer para você, Deus tem uma maneira muito singular de trabalhar com cada um de nós. Do mesmo jeito que um milagre não era igual ao outro, né? Cada um ele curou de um jeito, e essa passagem que a Camila traz, gente, eu ficava olhando e falava assim, nossa, que nojeira, né? Colocar a terra, cuspe, botar nos olhos e depois mandar lavar, né? Por que Deus fez isso dessa maneira? Porque Ele sabe como agir com cada uma de nós. Ele tem um jeito específico para falar com você. E eu quero profetizar hoje na sua vida. Do mesmo jeito que a pastora Zenete falou para Camila, do Humilha-te, nós agora aqui, né, como semeadoras da palavra, nós queremos profetizar na sua vida e dizer para você que Deus vai falar com você do jeito que Ele sabe que você precisa ser curado. O meu processo começou há 30 anos, quando eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E eu tive uma revelação com sonhos. Eu era adolescente, né? Eu tinha 17 anos e mais de 30 anos, né? Que eu já estou com 51. Então, quando eu tinha 17 anos, nesse intercâmbio, eu estava numa universidade para estudar inglês e eu tive um sonho e eu acordei com uma certeza no meu coração de que eu precisava me hospedar numa casa de uma família para aprender mais inglês. Mal sabia eu quais eram os planos de Deus, né? Os planos de Deus sempre são além daquilo que a gente pode imaginar. E aí eu fui para encurtar a história, né? E eu fui para essa casa dessa pessoa, eu acho até que eu já contei aqui, e quando ela fez uma oração antes de uma refeição, ali os meus olhos se abriram. Ali as escamas caíram, tal qual como aqueles dois homens que estavam no caminho para Emaús e já encontraram com Jesus ressurreto, né? Jesus ali já havia ressuscitado, estava andando com eles não tinham reconhecido ainda. Eu também andava com Jesus, só que eu ainda não tinha reconhecido Jesus, por isso que eu falo, a minha conversão no relacionamento que eu tenho com Deus, como é hoje, para mim foi aquele marco, foi um ponto de inflexão na minha vida, foi aquele momento, naquela oração ali, porque eu já caminhava com Jesus, eu já tinha relacionamento com Ele, mas no nível da profundidade, começou para mim ali, aos meus 17 anos. E naquele momento, as escamas, eu senti exatamente como as escamas caíram dos meus olhos, eu comecei a enxergar um Jesus muito mais próximo, um Jesus muito mais íntimo, um Jesus que não estava fora de mim, mas que estava dentro de mim.
E ali foi pelo amor, comigo foi pelo amor. Eu ouço tantas histórias que foi pela dor, né? Como a Camila conta que essa conversão dela, essa transformação foi pela dor, e alguns vai pelo prazer. E comigo foi pelo amor a Deus, assim, foi algo tão sobrenatural, tão genuíno, tão maravilhoso, foi algo assim que marcou de fato a minha vida. E desde então, Deus vem mostrando e trazendo as escamas e, né, tirando mais e mais escamas. E eu creio que esse processo, né, de Deus abrir a nossa visão, ele vai de acordo com a, a, aquilo que a gente pode estar pronta para enxergar. Porque Moisés, né, e a gente vê muito isso, a Bíblia fala, né, de que ninguém consegue ver a face de Deus de tão gloriosa que é, de um brilho tão maravilhoso que promove até mesmo a cegueira, a pessoa não consegue enxergar. Então, eu creio que Deus vai se revelando a nós a partir do momento que nós vamos nos transformando. E ali veio um processo meu de transformação, né? Eu voltei dos Estados Unidos, fiquei durante um tempo sozinha, clamando e buscando por essa renovação minha. Depois foi um momento em que eu encontrei um grupo e ali a gente começou a visitar várias igrejas e depois encontrei, né, o meu marido e ali tinha um propósito que era para trazer o meu marido mais próximo para Deus e acabou que eu fraquejei e eu me afastei um pouco ali, né, de Deus, passei por várias tribulações, deixei o orgulho tomar conta ali e vejo várias manifestações do orgulho naquele momento da minha vida. Então, acho isso importante vocês entenderem que quanto mais a pessoa se afasta de Deus, mais as manifestações do orgulho tomam conta. Quanto mais proximidade, mais conexão com Deus, menos espaço a gente dá para a manifestação do orgulho. E ali no início do meu relacionamento com meu marido e tudo mais, a gente acabou vivendo mais as paixões da carne, e aí eu errei, ele errou, a gente teve vários problemas, a gente se afastou e depois a gente se reconectou e aí um teve que perdoar o outro e a gente casou, eu acabei casando grávida e vivemos várias tribulações no início do nosso relacionamento, várias acusações, e muitos momentos um acusava o outro dos erros do passado, e o perdão não tinha sido genuíno. Então, ali eu me conectava e me agarrava em Deus, e eu falava: Deus, me mostra o que eu preciso mudar em mim, o que eu preciso mudar em mim. E foi um processo de transformação, e aí a gente volta para Deus, né? E a gente começa a buscar mais e mais Deus nas nossas vidas, e a gente se torna líderes de célula, e aí Deus vai fazendo mais transformação. Comecei a me envolver mais e mais com as coisas de Deus, e depois a gente teve um outro momento, né, de onde a gente foi se afastando de Deus, decepcionando com coisas de igreja, e ali, de novo, veio muita coisa, né, da carne, muita coisa errada tomou conta das nossas vidas, e a gente chegou a se separar em 2010, né, e a gente ficou 7 meses separados, e ali, de novo, Deus me mostra, né, você precisa moer mais ainda o seu orgulho, precisa trabalhar mais ainda as coisas, e para cada estágio da nossa vida, Deus vai abrindo novas portas. E foi quando veio o coaching integral sistêmico, quando eu me conectei com o Paulo e com a Camila, e ali Deus foi trabalhando em mim esse processo. E interessante que comigo, o meu processo vem muito individual, sabe? Uma busca muito, muito, parece até solitária, mas não é, é eu e Deus, sabe? Eu tenho um momento assim de muita intimidade com Deus no meu quarto. Várias vezes eu vi a manifestação de Deus ali comigo, sozinha, naquele momento de clamor, como diz a palavra, feche a porta do seu quarto, né? Me busca. E Deus falava muito diretamente comigo e em sonhos. No início da minha jornada era em sonhos. Depois Deus começou a falar muito mais através da palavra dele. E, obviamente, manda também profetas e tudo. Mas o meu processo de revelação com Deus é muito também através da escrita. Eu saio escrevendo e Deus vai falando comigo ali através da escrita, através do louvor, através do clamor, e eu chego a ouvir audivelmente a voz de Deus falando comigo, né?
E, e ali Deus foi transformando, foi moendo o meu orgulho, e eu fui, né, me reconectando novamente com meu marido, e a gente foi vivendo esse processo na Febracis, sendo transformado curso a curso, de transformação e fortalecimento, a ponto de, como falei para vocês, de viver os melhores dias hoje da minha vida, né, ao lado do meu marido, vendo crenças ligadas a área financeira. Então, as escamas vão caindo ao passo que a gente vai se transformando, né? Eu tive um momento também que eu não posso deixar de honrar aqui, o pastor Maurício Fragali, que eu sempre falo, né? Eu tive vários momentos, o início da minha jornada de transformação na Sara Nossa Terra. Sou muito grata à Bispa Núzia e à Bispa Ana. Ali eu fiz meu curso de terapia familiar sistêmica, ali foram várias coisas sendo denunciadas na minha vida, e eu vivi um processo muito grande de libertação em relação a papéis disfuncionais com meu pai. Eu identifiquei que eu era casada emocionalmente com meu pai, mesmo estando casada com meu marido. Eu tinha uma ligação muito disfuncional com meu pai, eu era queridinha do papai, eu era mimada do meu pai. Então, tinham várias coisas ali que eu identifiquei. Então, foi um momento de transformação muito importante da minha vida, né? Foram mais de 10 anos ali na Sara Nossa Terra. E depois Deus me mandou, né? Orientou meu marido para a gente ir para a nova igreja. Antigamente nem era nova igreja, ainda era nova vida, onde a gente viveu também vários anos ali com o pastor Maurício Fragalho, onde eu aprendi sobre os fundamentos da fé, onde eu aprendi de fato, sabe? Fui muito transformada ali naquele lugar. Depois Deus nos levou para viver o processo todo aí da Febracis, né, onde eu também comecei aí na Estância Paraíso, comecei a frequentar a Igreja Lagoinha, e a gente agora hoje está num outro momento na nossa vida. Então, queria ouvir agora as meninas, né, também ouvir o processo delas, né, como que foi, porque com cada uma de nós, Deus vai tirando essa cegueira e abrindo os nossos olhos, né, para os planos maravilhosos que Ele tem na nossa vida, mas a gente tem que moer o nosso orgulho e saber, nosso orgulho não, né? A gente tem que moer o orgulho e saber que quanto mais a gente busca de Deus, mais nós vamos sendo transformadas pelo Espírito Santo. Meninas, vocês estão aí? Vamos lá, quero ouvi-las. Jana, Fala, Sá, fala você, Sá. então deixa eu botar essa. E eu acho que você está compartilhando a tela, se você puder tirar, que aí a gente fica maior aqui. Verdade, desculpe. Imagina. Em falar nisso, desculpa era uma coisa que eu falava muito, porque eu sempre me vitimizava, então eu vivia falando desculpa, tudo eu falava desculpa, era praticamente toda vez que eu abria a boca para falar alguma coisa, eu falava desculpa, né? E lá em Portugal, eles usam muito desculpa, 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 desculpa. E é uma das coisas que eu também trabalhei isso, né? Porque a palavra desculpa é tirar a culpa, e a gente não tem culpa, né? Tipo, foi mal, né? Sei lá, mas cuidado com esse estado, porque isso é assim, para a Jana não tem problema, porque ela não fica nesse papel, mas aproveitando essa fala aqui, para trazer para alguma aí que pode trazer, né? Cuidado, porque desculpa significa o quê? Que a culpa está em você, e a culpa a gente já sabe que é uma das manifestações do orgulho. Então, a gente tem que ajustar, né? Vocês viram que eu falei meu orgulho? Não, não, não é o meu orgulho. É um processo de ajuste de comunicação. Fala, Sá. É muito, muito interessante o tema de hoje, porque ontem eu estava refletindo essa questão, né, de como é que Deus entrou na minha vida, né? Muito, muito curioso. E aí, olha a revelação que eu tive, meninas. Eu entendi ontem que eu não tinha uma relação íntima com Deus, primeiro porque minha família não tinha, né? Então, tradicionalmente, isso não foi inserido, na minha vida familiar. Mas quando eu tinha, sei lá, 7 anos, né, minha mãe me colocou para fazer catequese, né? Que eu acho que é normal dessa idade, né? O colégio tinha, então ela me colocou lá para fazer catequese. E pasmem, meninas, eu fui reprovada 2 anos. Eu fui reprovada na catequese, né? Aí muita gente já falou isso para mim, mas eu nem sabia que catequese reprovava. Pois é, eu fui reprovada 2 anos na catequese. E aí eu fiquei arrasada. Eu fiquei arrasada por ter sido reprovada. E minha mãe, num ato de, eu acho que amor pela filha, como ela não queria que eu me sentisse dessa forma, ela fingiu uma primeira comunhão para mim.
Então eu acreditei verdadeiramente que eu tinha feito primeira comunhão. E eu fui descobrir que eu não tinha feito primeira comunhão quando eu fui casar, porque eu precisava entregar lá na igreja o papel da primeira comunhão e eu descobri que eu não tinha feito primeira comunhão. Mas o que que ontem foi a revelação que eu tive, pensando sobre esse meu relacionamento com Deus? Deus é muito difícil. Então, criou dentro de mim uma dificuldade de me relacionar com Deus, porque, gente, eu fui reprovada há 2 anos. Eu literalmente eu tive que repetir a catequese e ainda assim não passei. Então, para a Igreja Católica, eu não era apta a fazer a primeira comunhão. Então, eles não me permitiram ter esse relacionamento com Deus. E inconscientemente, né? Ontem eu tive essa clareza, então, mais uma vez, Deus tirando algumas escamas. Ontem eu tive a clareza que, de alguma forma, eu coloquei Deus como algo muito difícil, né? Então, ontem eu estava refletindo sobre isso. Olha que curioso, e você está falando sobre essa questão do relacionamento com Deus, né? Enfim, e aí assim foi. Então, assim, eu nunca tive relacionamento com Deus. Nunca tive, assim, relacionamento com Deus, né? Como eu contei para vocês, já tive a perda da minha mãe muito cedo, com 17 anos. Para mim, Deus não existia, porque na minha cabeça, como é que Deus permite uma adolescente ficar sozinha no mundo? E aí eu só fui me reconectar com Deus depois também que eu entrei na Febracis, né? Que lá eles de uma forma sutil, na época, era bem sutil, eles colocam, né? A palavra de Deus, né? E a Renata e o Zé tiveram um papel fundamental, porque foram eles que convidaram eu e meu marido para a gente ir com eles na Lagoinha, e foi aí que eu me reconectei com Deus. Eu até frequentava a igreja católica aqui perto de casa, mas não fazia menor sentido, porque ainda era muito difícil, exatamente. Eu não entendia o que o padre falava, gente. O padre começava a ler aquela Bíblia lá, ler aquele manualzinho, e eu não entendia nada. Então, assim. Deus continuava a ser difícil para mim, né? Desde criança. E aí, lá na Lagoinha, eu comecei a escutar uma palavra de uma forma que eu entendia, de uma forma mais fácil, de uma forma que fazia sentido. E aí foi ali em 2019 que eu falei, gente, Deus não é tão difícil assim, né? Então comecei a buscar. E começou realmente essa busca de querer entender, de querer conhecer, de querer viver Deus. Uma coisa que eu sempre falo, né, falava, né? Eu fui na Estância Paraíso também, foi lá que Deus falou pela primeira vez comigo, porque eu já acho que eu já contei isso, porque para vocês, que a Jana sempre falava, não, porque Deus fala comigo, eu ficava só olhando, falando, gente, por que que Deus fala com essa mulher e não fala comigo, né? O que que ela tem que eu não tenho, né? E aí, pela primeira vez lá na Estância Paraíso, Deus falou comigo, e a partir daí eu comecei a perceber que Deus fala comigo, e comecei a aprender que Deus fala, na verdade, com todo mundo, e que a gente tem que treinar e aprender a escutar Deus, né? E aí foi essa jornada, gente. Aí realmente aquela primeira paixão, né? Eu tô desde 2019. Já falei para vocês que eu só fui me batizar em 2022, então ainda teve ali um processo de entender, e muito essa demora tem muito a ver com vou usar aqui, as culpas que eu carregava, então não me sentir merecedora desse perdão de Deus, né? Eu não conseguia entender porque eu ainda estava vivendo em muitos pecados e isso me distanciava ainda de Deus, porque eu achava que eu tinha que ser santa para Deus poder me aceitar e eu poder me batizar, até porque tinha eu tinha essa ideia com a Igreja Católica, né? Porque você só pode receber a hóstia se você se batizar, né? Então, assim, eu se batizar, não, se confessar. E aí, toda vez que eu ia na igreja, eu não tinha confessado e eu não me sentia merecedora, então, de entrar naquela filinha. Então, eu também nunca recebi a hóstia. Então, para mim, essa relação era muito complexa e muito difícil, Muito né? legal você estar trazendo isso, porque me trouxe à memória que, como a minha infância também era muito conectada com Deus, cara, se uma coisa me marcava era me confessar. Eu ficava, e aí eu trazendo, né, esse gancho com desculpa, eu ficava assim, nossa, não, mas eu tratei mal minha irmã, e eu não sei, eu acho que muito essa história de me sentir culpada veio da minha intensidade com essa coisa assim, você só pode comungar se você confessar seus pecados, então eu ficava achando que eu era culpada de um monte de coisa, vou ter que ficar confessando. Que Então, loucura, é muito isso, bom pegar você esse ter lembrado gancho. disso, né? E outra coisa importante, como as pessoas botam, os pais, Deus como uma figura punitiva. Olha, Deus vai te castigar, olha, Deus vai não sei o quê. Eu não tive isso, mas eu já atendi muita gente com isso. Muito legal, Sabrina. Obrigada por essa Eu lembrança. vou pegar esse gancho de vocês sobre os dogmas.
Olha quantas crenças a gente desenvolve por causa dos dogmas dos homens. Por isso é tão importante você ler a Bíblia e interpretar ela, porque o Espírito, porque quem interpreta ela não é você, mas o Espírito que está dentro de você. Então, quando você aceita Jesus, se batiza, o Espírito Santo entra em você. E quando ele está dentro de você, ele reconhece a palavra que vem dele mesmo, porque ele é uma terceira pessoa da Trindade, né? O Espírito Santo, o Pai e o Filho. Então, o que que acontece? Eu não conseguia entender que a Sabrina falou aquelas falas, não entendia nada. Não entendia nada porque ainda não estava, ainda era criatura, ainda não tinha aceitado Jesus, ainda não estava conectada. O espírito que reconhece a sua própria palavra ainda não estava dentro dela. E aí a importância da gente entender sobre isso. Por quê? Porque quando você deixa o espírito entrar em você, você vai entender que não é sobre você, que é sobre ele, é o que ele quer fazer, é como ele vai fazer através de você. Então, isso vai mudando dentro de você, porque quem faz a transformação é o Espírito Santo. Eu já falei várias vezes aqui de coisas que eu queria fazer, eu demorei a me batizar, e agora já estou até me sentindo assim, mais espertinha, né? Porque o pessoal demora 5 anos, 3 anos para se batizar. Gente, se batiza logo. É vinde a mim do jeito que você está. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem regra. Jesus não tem regra para te aceitar. Ele quer você do jeito que você tiver. É Ele que vai te transformar. Vamos promover um batismo? Não é? Eu O ia Vamos perguntar Espírito isso. cima da minha Santo. casa? Quem Eu adoraria, aqui eu já não é tive essa visão. batizada? Eu queria Gente, perguntar exatamente isso. Quem aqui não é batizada, gente? então, Coloca deixa eu só para a gente conhecer. concluir esse negócio sobre o batismo. Tem algumas igrejas que eu discordo, porque elas criam regras. Inclusive, tem uma amiga minha aqui que eu falei, eu não quero falar nome de denominação, que elas criam regras. Olha, não é assim, não. Você vai se batizar assim. Você tem que, se você está em pecado, você vai ter que se redimir para se batizar. Essa condição não é bíblica. Não é bíblica. Não tem nada na Bíblia que diz isso. Primeiro você tem que estar fora do pecado para se batizar. Isso não é real, isso não é uma verdade, ok? E aí eu gosto da Igreja Universal por causa disso, porque se eu sair agora e entrar em qualquer culto da Universal, eu saio de lá batizada. O E aí Fragata também faz isso já. eu falei Tem isso para minha algumas que amiga. dizem assim, Amiga, você não está casada no papel, então você tem não que pode bater. casar. Você tem que casar, você tem que isso, você tem que se consertar e se arrepender dos seus pecados. E os pecados que você nem sabe que está cometendo porque você não tem consciência? Como você vai se arrepender deles? E vem cá, quem está te dizendo que você tem que se arrepender dos seus pecados, será que também não está em pecado em algum aspecto? Quem não está em pecado aqui? Então, muito cuidado com essas coisas que são dogmas, porque criam essas crenças e nos afastam de Deus e não nos aproximam. Então, gente, ressaltando essa questão dos dogmas religiosos, que são coisas de homens. Por que que a gente se sente tão pecador? Porque é cultural. A Igreja Católica foi a primeira igreja dogmática, vamos dizer assim, e que trouxe um sistema de crença grande. Por quê? Porque eles queriam manipular as ovelhas politicamente, como comunidade. Eles trouxeram a fé, mas eles traziam moldes, moldes para você se confessar para quê? Sabe qual foi a primeira ouvidoria instaurada? No marketing a gente fala sobre isso quando vai estudar a capela de confissão, porque ali você sabia tudo que estava sendo feito pela comunidade, porque eles tinham que confessar, falar. E aí o padre e a igreja sabia tudo. Era assim. Então, muito cuidado com isso. E aí vai se criando dogmas e regras para te colocar na caixinha. E hoje em dia ainda tem muita igreja que até substitui, né? Ah, tem que fazer gabinete, você não pode fazer nada sem falar com seu líder, isso, aquilo. Você não tem que nada para começar. Você tem que ir para o seu quarto, para o seu ser secreto, falar com Deus. E se você quiser confessar e falar com alguém que você confia, aí você faz isso. Se você acha que aquela pessoa de alguma forma pode te ajudar, te dar a mão e você usar como rede de apoio. Eu não sou contra o discipulado, eu não sou, mas é um ser humano igual a você, que provavelmente está até em falhas. Quantas histórias até de pastores e padres e coisas
estão cometendo pecados piores do que os seus, mas está lá te aconselhando. Então, gente, muito cuidado com isso, porque homem é homem, palavra da Bíblia é palavra da Bíblia, e seu relacionamento com Deus é único. E ele fala com você. Então, eu brinco, eu falo assim: o meu maior laboratório da fé sou eu mesma. São as minhas experiências. Sabe por quê? Não tem que ter métrica, eu não tenho que provar nada e não é científico. E ninguém pode dizer que eu não vivi aquilo. Sabe por quê? Porque é a minha experiência com Deus. Não tem que ser questionado. Então, gente, se batizem. Porque o Espírito Santo, quando você se batiza e aceita Jesus de todo o seu... Se você for para o seu quarto e entrar lá no seu quarto e se entregar de todo o seu coração, o Espírito Santo já vai entrar em você. O ato de você descer as águas e aquela coisa toda, na verdade, é uma confirmação. Jesus deu todos os exemplos para gente, todos. Ele não precisaria se batizar, mas ele não se batizou. Ele não é o seu exemplo? Então, por que não fazer como ele? Ele deu todos os exemplos por onde a gente deve caminhar, sabe? Ele foi lá, ele mostrou. Quando ele foi lá, João Batista estava batizando quem queria. Arrependa-se dos seus pecados e venha. Jesus não tinha pecado, ele não precisava se arrepender de nada, ele era limpo. A gente, teoricamente, tem, mas ele era limpo, ele não tinha pecado. Mas ele foi lá. E qual foi a história que aconteceu? Quando ele desceu as águas, que ele subiu, o Espírito Santo desceu sobre ele. Esse é o exemplo que acontece com a gente, perfeito. E deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Como eu falei que eu demorei 3 anos para me batizar, o relacionamento que eu estava buscando, porque depois que eu aceitei Jesus em 2019, eu comecei numa busca de relacionamento. Só que eu não estava ainda conseguindo ter esse relacionamento, eu não conseguia enxergar, eu não conseguia sentir esse relacionamento. Foi só depois que eu me batizei que eu verdadeiramente comecei a sentir esse relacionamento. Então, assim, faz uma diferença O Espírito Santo entrou absurda, em você. absurda, Ele abriu o seu exato, entendimento. Não era exato. você, é o Espírito de Deus, de Jesus, que habita em você, que é o Consolador, que é o Espírito Santo, que começa a reconhecer as palavras dele mesmo. Sim. E é exatamente isso, porque Somos assim, nós. muita gente, eu vejo hoje, muita gente buscando esse relacionamento. Mas é isso, se você busca esse relacionamento, mas você não se batiza, aí é minha experiência, parece que você não consegue chegar. Sabe uma coisa que você rema, rema, rema e não sai do lugar? É meio que essa sensação, porque eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza, eu estava buscando com muita força, só que eu não conseguia sair do lugar. E aí, depois Olha, que eu batizei, é como se eu tivesse nadado quilômetros, sabe? é As isso, coisas é começam um a salto acontecer. quântico, né? Um salto quântico. Por exemplo, eu posso falar para vocês que eu não consigo me ver, se eu fizesse uma linha do tempo da minha vida, nenhum momento da minha vida eu não tive fé. Eu posso ter tido fé nas coisas equivocadas, mas eu sempre tive fé. Eu sempre tive fé das coisas, eu sempre me achei protegida, eu sempre achei que Deus estava comigo de alguma forma. Eu vivi outros formatos de fé, mas viver o sobrenatural e ter o entendimento que eu tenho, o discernimento que eu tenho espiritual hoje, de ver como Deus fala comigo, como Ele está comigo o tempo inteiro para me exortar ou para me mimar é diferente. Se você quer experimentar um relacionamento diferente com Deus, esse é o caminho. Ele te deu o caminho. Tá lá na Bíblia. Se batize, o Espírito Santo vai vir sobre você. E quando isso acontecer, seus olhos vão abrir, seu ouvido vai abrir, sua mente vai mudar e a transformação vai ser feita através do Espírito dele que vai habitar em você. E isso é tão importante, talvez uma das coisas mais importantes que você vai fazer na sua vida. Pessoal, anota aí no chat para. Sabrina, se acompanha o chat para não ficar aqui na tela. Anota aí no chat para a gente se você já é batizada. E tem gente que é batizado, mas de repente ficou um tempo afastada e quer renovar o seu voto, né, o seu posicionamento. Então, existe renovação de batismo também.
tá? Você pode renovar, que é para você fortalecer ainda mais. Então, tem pessoas que sentem no coração de renovar. Eu nunca renovei, nunca senti isso no meu coração, mas conheço pessoas que renovaram e tiveram experiências maravilhosas. Então, é algo individual, como a Jana falou. Você precisa buscar essa intimidade com o Espírito Santo. Eu quero trazer mais uma contribuição. Rapidinho. Só para lembrar uma coisa, que ser batizado, aí eu vou falar, né? Na Igreja Católica a gente é batizado muito pequenininho, né? O bebê é batizado, né? E a gente não está falando desse batismo, porque É quando um você batismo batiza consciente, o bebê por escolha. não tomou a decisão, né? De receber o Espírito Santo, não tomou a decisão de seguir Cristo, né? Então a gente está falando do batismo já na fase consciente, né? Ou fase de adolescente, como por exemplo, minha filha se batizou com 17 anos, não sei, né? Criança também pode se batizar, mas tem que estar consciente dessa decisão. Por exemplo, a filha da Jana, que também batizou pequena ou adulta, né? Então é um batismo consciente. É só que isso que eu queria esclarecer. Perfeito, foi As ótimo minhas a sua filhas colocação. todas, as minhas filhas todas, eu não era convertida ainda, foram batizadas na Igreja Católica, que é essa batismo social que a gente faz, na verdade. Então, é como se fosse uma apresentação para Deus, né? Batiza. A criança não tem consciência. O batismo mesmo é aquele que você tem consciência e está entregando a sua vida para Jesus. Esse é o batismo que o Espírito Santo vem sobre você. Esse é o verdadeiro batismo consciente, de entrega. E não se trata de religiosidade, nós somos a igreja, tá? Independente de qualquer coisa, não é porque você está numa igreja X, Y, Z. Você não precisa estar nem numa igreja, é um ato, é o seu posicionamento com Deus. Então, você pode continuar frequentando a igreja que você quiser, mas se você se posicionar e fizer esse ato, eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai trazendo direcionamento dos próximos passos. É por isso que a Jana falou, não importa, todos nós vamos continuar pecando, só que quanto mais intimidade com o Espírito Santo, mais a gente vai ter a revelação. E é isso que eu quero chamar a atenção. Hoje o tema é eu era cega, né, e não sabia. O Espírito Santo é o espírito de revelação, ou seja, ele tira as escamas dos olhos, ele abre a visão. E o Espírito Santo veio, como Janaína trouxe aqui, no momento em que Jesus foi batizado ali. E o batismo que a gente, né, ensina aqui é por imersão. Né? Na Igreja Católica, eles só molham. A gente, o ideal é mergulhar. Né? Por quê? Porque quando você desce as águas, você está. Desce criatura e levanta a filha. É isso. Então, tem essa transformação. E eu, recentemente, olha só a revelação que Deus fez chegar até mim, disse que Jesus, eu me questionava isso, né? Ok, Jesus foi ali um exemplo para a gente, mesmo sem ter pecado e tudo mais, para que a gente soubesse o que a gente tinha que fazer. Mas me disseram uma coisa agora, recente, não me lembro quem foi, me disseram o seguinte, ele foi porque naquele momento ele levou já como o que aconteceu na cruz, já era uma antecipação do que estava por vir. Naquele momento, nossa, fiquei toda arrepiada agora, cheia da presença do Espírito Santo. Naquele momento, ele se identificou com cada uma de nós. Ele tomou os pecados. Ele ia para o deserto, ele ia passar pelos 40 dias de deserto dele. Então, ele estava preparando o espírito dele para tudo. Ele desceu nas águas com a nossa natureza pecaminosa. Naquele momento, ele identificado conosco, porque ele morreu na cruz por nós. E naquele momento, ele também fez isso. Ele desceu com os pecados da humanidade, porque Jesus veio como segundo Adão para resgatar. Qual o propósito da vinda de Jesus? Resgatar o relacionamento do homem com Deus, que eles viviam na Ele não estava se lavando, né, Rê? Ele Era a estava gente. nos lavando. Ele estava lavando dos pecados que a gente cometeria. Não, que a gente já tinha, né? Que já tinha a natureza pecaminosa de Adão, né, e Eva. Então, naquele momento, ele já estava ali, já fazendo o quê? Nos lavando, nos purificando, coisa que depois veio consumar quando ele vai na cruz e derrama aquele sangue inocente, né, o sangue do Cordeiro. Mas o mais importante que a gente precisa entender aqui é que qual o objetivo de Deus Pai ter mandado o único filho para morrer nos nossos lugares, para se posicionar, é resgatar o relacionamento com o Pai. E é isso que a gente está falando aqui. Você quer abrir a sua visão? É pelo relacionamento. É pelo relacionamento, é pela intimidade, é o processo da Camila, é o meu processo, é o processo de cada uma de nós. Você quer tirar o orgulho da sua vida? Você quer fazer morrer a natureza pecaminosa?
para você viver num processo de santificação, é pela intimidade com o Espírito Santo. E é o que a gente está trazendo aqui do batismo, é um ato profético de posicionamento. De posicionamento. E aí, cara, Janaína, nossa, muito forte isso que surgiu hoje aqui, né? Tira os Eu vou, dogmas. eu vou compartilhar mais uma coisa. Os dogmas. Eu estou indo na conferência da Atitude, né? E o nome da conferência é o Despertar da Noiva, tá? Eu já contei para vocês, acho que aqui o negócio do pedido de casamento, do meu marido, e papapá. E aí, ontem foi o primeiro dia da conferência. Jesus é o noivo. A igreja que somos nós somos a noiva. E lá, ela falou muito ontem, que foi a esposa do Silas Malafaia, a Elisete, sobre as 10 virgens com a lamparina acesa. Quando você não está batizada, não aceitou Jesus, talvez você seja a das 5 que não está com a lamparina acesa e não tinha o azeite para manter a sua chama acesa. E quando você é uma das 5, né? Porque teve as 5 que mantiveram a lamparina acesa e tinham o azeite para mantê-la acesa. E à meia-noite, Jesus chegou para tomar a noiva para ele. E quem estava preparada? Tinha as que estavam preparadas com a sua lamparina acesa aguardando ele, e tinha as que não estavam. Quem você quer ser? Batizar é manter sua lamparina acesa, sua chama com Jesus acesa. Sabe? É uma das coisas se relacionar. A primeira coisa é reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador. É você se batizar, é você deixar o Espírito se mover em você, é você mergulhar em águas profundas. Eu tenho um caso que aconteceu comigo na Febracis, esse lance que a Rê falou, eu vou ser rápida. É isso que eu ia falar, olha só a hora. Que a Rê falou sobre o processo de transformação dela. Eu tenho muitas experiências com Jesus, e elas são tão fortes que assim, eu creio que eu vivi isso mesmo na minha mente, no meu espírito. Teve uma ferramenta que foi feita dentro da Febracis, que você tinha que fechar os olhos e começava a entrar uma água, uma corrente de água pelo topo da tua cabeça. Ali eu já me desconectei. Eu já não estava mais na sala, ok? E aí eu fui para o Rio Jordão. Eu olhava para a pedra e Jesus estava lá em cima com um manto branco e falava mergulho. Eu olhava aquele rio, e o Rio Jordão, ele é meio turvo mesmo, ele é meio verde e você não vê o fundo. Eu falava, eu tenho medo de mergulhar nessa água. Essa água é turva, pode ter algum bicho, alguma coisa, eu não vou mergulhar. E a nossa conversa era mental, a gente não falava, era mente. E ele falava, mas você está comigo. Vamos mergulhar e você vai ver. E aí ele pulava da pedra e dava um mergulho na pedra, e quando ele mergulhava, eu mergulhava junto. Quando eu mergulhava junto com Jesus, a água embaixo era cristalina, eu via tudo. E aí todo o medo acabava. E aí a gente começava a nadar. Eu comecei a nadar no Rio Jordão com Jesus. Olha, eu já fui a Israel 2 vezes, eu nunca me batizei, sabe por quê? Essa imagem é tão forte dentro do meu espírito que eu não quero tirar ela. Eu quero. Não, eu já sou batizada até com Jesus nesse rio. Eu não preciso mais entrar nele. Olha que louco. Deixa eu Muito. rapidinho falar mais uma coisa, gente. O Espírito Santo vai guiando e hoje, se bobear, se não terminar com tudo que tem que fazer, eu acho que tá valendo. Isso aqui de novo. Na Bethel, quando eu escutei sobre o batismo, eu já era batizada, mas quando uma das aulas, né, a gente fala sobre batismo, eu queria compartilhar, porque é uma outra visão, né? O batismo é também uma representação da tua morte, né? Então, quando a gente quer essa transformação, quando a gente desce as águas, é como a gente estivesse sendo crucificado, estivesse morrendo do que a gente A era velha naquele criatura. momento, né? E quando a gente sobe as águas, a gente ressuscita, exatamente como Cristo, como aconteceu com Cristo, né? Então a gente ressuscita e aí sim a gente começa a nossa nova história. Então também acaba sendo um ato profético que a gente está querendo ali a gente está declarando que a gente está matando a antiga criatura, né? E a partir daquele
ato de levantar, né, de subir as águas, está nascendo uma nova criatura. Então a gente fica, é como se a gente permitisse e se abrisse e falasse, nossa, agora você pode fazer toda a transformação na minha vida, Espírito Santo, porque agora eu renasci. Então quando eu escutei aquilo, fez mais sentido ainda eu ter descido as águas e ter voltado, né, e ter Gente, levantado. eu não sei se todo mundo já casou, mas você tem que entender que você é a noiva para receber o noivo que é Jesus. Alguma noiva, ela falou até isso, vai lá toda descabelada, sem se preparar, sem estar ungida, sem estar toda linda. Alguma noiva casa de qualquer jeito? Não. Então, se você é a noiva e Jesus é o noivo, você tem que preparar para a hora que ele vier, esse casamento vai acontecer. Esse casamento, quando ele vem e toma a gente, igreja, ele é o noivo, nós somos a noiva enquanto igreja. Então, esteja com as suas lamparinas acesas. Estejam com as suas lamparinas acesas. É isso, pessoal. Fica a ideia de fazer aqui em casa, que eu tive essa visão, eu sei que ela vai acontecer, e quem sabe vai ser com vocês. Jana, Algumas pessoas colocaram no chat, tá? Que são batizadas. A grande maioria que compartilhou no chat colocaram que são batizadas, mas algumas falaram que não são batizadas e outras falaram que foram batizadas quando criança, né? Então, só para vocês saberem também, depois a gente olha, tá? tá. Então vamos Quem lá. não é batizado aqui no grupo que gostaria de batizar? Procura a gente no particular ou bota lá no grupo É, e a gente bota no chat. Eu gostaria de me batizar. Eu gostaria de me batizar. Que aí e a gente de repente organiza isso. vamos embora. Vamos lá. Trazendo consciência, página 119. E você? O que na sua vida precisa de lama de Jesus para que seus olhos sejam abertos e você possa enxergar? Lembrando que a gente falou sobre isso, né? O processo da Camila, ela recebeu isso, né? Que teria que voltar ao pó. Até a Sabrina ressaltou isso e tudo mais. E a lama é o pó, né? De uma metáfora aqui. O que que precisa acontecer? Será que precisa acontecer alguma coisa na sua vida também, né? Para abrir os seus olhos, né? Que você possa buscar essa revelação com esse posicionamento, como a gente falou aqui, através do Espírito Santo de Deus também, né? O que que precisa ser mudado, né? Fica tão mais fácil, gente, com a presença do Espírito Santo, tão mais fácil. O que você precisa, o que na sua vida precisa dessa lama de Jesus para que seus olhos sejam abertos e você possa enxergar? O que o orgulho o tem impedido de reconhecer nos seus comportamentos e que, por não ver, não se arrepende e não muda? O que a cegueira tem feito você viver? Em que áreas da sua vida, por não saber o seu valor e não ter se arrependido dos seus erros, você ainda vive mendigando? Basta olhar para as áreas em que hoje enfrenta alguma dificuldade para saber onde o orgulho tem cegado e impedido de mudar. Dedique um tempo meditando sobre essas perguntas. Elas podem ser a chave de que precisa para abrir a porta de um novo tempo na sua história. Um tempo de cura, de verdade, de milagre, conexão com quem Deus o fez para si. E é interessante que se repara, o pó representa a carne, né? Assim, a natureza humana, né? E esse cuspe, né? É o próprio Espírito Santo de Deus. Então, assim, o que que precisa, né, do Espírito Santo de Deus para a gente ter essa clareza e abrir os nossos olhos, né? Não é só é, na força do nosso braço. Escreva nas linhas a seguir tudo que na sua vida precisa do toque de Jesus para que você possa enxergar a necessidade de mudança e assim ser transformado. Jana, fala aí da nossa atividade de hoje e depois a gente finaliza com a. Então, a proposta, como a gente vem trabalhando sempre, é você anotar em 3 áreas da sua vida que você precisa de transformação, né? Eu preciso ser transformada nessa área. E aí você anota qual é a área. E aí você vai anotar uma ação para cada área dessa vida, né? Para a gente declarar sobre isso, né? E eu aconselho, se é que vocês me permitem, que vocês se batizem e deixem o Espírito Santo se mover em você e te ajudar a transformar essas áreas. Então pensem aí em 3 áreas, 3 situações e depois você vai pegar algo positivo e declarar sobre essas áreas. Mas eu penso que a coisa foi para esse lado, isso aqui não estava programado. Eu penso que você deveria deixar o Espírito Santo ter liberdade em você. Sabota a música? Pode tirar o compartilhamento, amiga.
exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Oh, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Lindo esse louvor, né? Então vamos para o nosso momento de oração. Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, estou hoje aqui clamando pelo teu toque na minha alma e na alma de cada pessoa que está aqui. Vem, Senhor, como tu fizeste com o cego de nascença. Abre os meus olhos, abre os olhos das minhas irmãs, dai-me entendimento, dai-nos entendimento sobre o que precisamos de cura em nós, para que a nossa vida seja transformada. Mostra-nos, Senhor, tudo que hoje te agrada e que nos impede de acessar a vida de abundância que tu tens para nós. Senhor, nós te pedimos perdão, Deus, por todo o orgulho que ainda existia no nosso coração e ainda existe no nosso coração, e por todo o mal que tenha feito para nós e para as pessoas que amamos por causa do orgulho. Ensina-nos, Senhor, a nos humilhar diante de ti todos os dias e a derramar sobre nós a graça, e derrama, Senhor, sobre nós a graça de humildade, para que nós e a nossa vida te agradem. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Deus, nós te amamos e precisamos de ti, Espírito Santo de Deus. Senhor, obrigada, Pai, por esse estudo de hoje tão poderoso, tão cheio da tua presença, Espírito Santo. Obrigada, porque sabemos que o Senhor é o Espírito da revelação. Obrigada, Senhor, porque nós já sentimos e vemos que escamas caíram hoje dos nossos olhos. Obrigada, Senhor, porque uma vez mais o Senhor abriu, alargou a nossa visão, Senhor, para enxergar os planos perfeitos que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, nós nos rendemos a Ti, Senhor, nessa manhã, para que o Senhor cresça ainda mais em nós, que o Teu Espírito Santo abunde ainda mais em nós. Senhor, enche-nos mais e mais, exaltado seja o Seu santo nome, seja com cada uma aqui ao longo desse dia, Senhor, e que o Senhor continue, mesmo depois de terminarmos aqui esse devocional, que o Senhor continue trazendo revelação a cada uma e falando com cada uma do jeitinho que só o Senhor sabe. Senhor, em nome de Jesus, declaramos, Senhor, que o que a gente não enxergava, a gente vai passar a enxergar através do Teu Espírito Santo em nós. Não somos nada sem Ti, Senhor.
e que todas aquelas pessoas que o Senhor deseja que sejam batizadas pelas águas, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja falando com cada uma, e que se for da Tua vontade, Senhor, que nós, aqui, semeadoras plenitude, possamos promover esse encontro e esse momento, que assim o Senhor venha nos instruir, Senhor, ao longo desses dias. Tudo isso para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Nós já te agradecemos. Amém. É isso, pessoal. A gente vai Amém. encerrando Vou aqui fazer a frase. a gravação rapidinho. Pode A frase. compartilhamento. Ah, é a frase, Eu sou a noiva e Jesus é o noivo. por favor. Vamos lá. Jana, ela está escrevendo o post-it. Eu sou a noiva. Pronto. Então, nossa frase, citação, Sá, tem alguma? O post-it eu sou a noiva. E a frase? Do batismo? Alguma coisa ligada ao batismo? Estou aqui pensando, gente. Vocês não me dão esse tempo, a minha cabeça tem que ser rápida. Calma, deixa eu pensar. Vamos tirando a foto, eu vou pensando aqui. Era só para poder já liberar a gravação. Bora. Pessoal que está nos assistindo aqui gravado, depois você vai lá no grupo e pega essas frases todas que o Espírito Santo está dando aqui para gente. Já fica aqui, né? Eu sou a noiva na nossa identidade. A cada dia, cada estudo, a gente traz aqui uma nova característica para que a gente ressalte aqui como herdeiras, né, de Cristo. Co-herdeiras em Cristo. Pessoal, queremos agradecer você por estar acompanhando conosco, estar nessa jornada conosco e dizer para você, vem amanhã. Amanhã começa um novo bloco sobre humildade. Você tem de estar conosco. E ainda traz mais uma pessoa, pelo menos mais uma pessoa. Seja também uma semeadora na vida de alguém. É isso? Vamos dar tchau aí? Dá tchau, Sabrina. Tchau, Jana. Ó, tem aqui já uma frase, calma aí. Ah, Aí que eu perdi. O batismo é o início de uma nova vida. uau, adoro. Então, fica aí esse registro para você. Fala aí, declara aí agora: eu sou a noiva e eu estou me preparando aí com a minha lamparina acesa para receber o noivo. E repete a frase. A frase é: o batismo é o início de uma nova vida. Pronto, é isso. Então, até amanhã. Obrigada por estar conosco aí. A foto.